Boa noite, irmãos, graça e paz da pátria do Senhor. Aqui estamos mais uma vez para falar, para aprender das coisas de Deus, amém? Seja bem-vindo você que já está conectado, você que está chegando agora, sinta-se à vontade. Essa é a Igreja Batista Metropolitana da Boca do Rio e eu sou o pastor Marcos Chevinski e juntos nessa noite iremos aprender um pouco mais da parte do Senhor. O tema dessa noite é a provisão de Deus. Deus tem sempre mantido as nossas provisões, o cuidado com cada um de nós. Amém? Eu quero convidar então a você que está nos assistindo, você que está chegando agora, para fazermos uma oração pedindo que Deus nos ilumine, para que Deus nos ensine o caminho que devemos andar, para que Deus nos corrija naquilo que precisamos ser corrigidos. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais essa noite. Obrigado pela essa rica oportunidade e com liberdade de expressão. Aqui estamos, Senhor, fazendo uso da tecnologia, Senhor, entrando em casas, indo, Senhor, à cidade, a estados, a outros países, Senhor, para falar da sua palavra. Portanto, nessa noite, Senhor, toma o seu lugar aqui à frente, usa, Pai, a minha vida, Senhor, a vida daqueles que estão aqui transmitindo, Senhor, esse culto, para que a sua palavra, para que a sua instrução penetre os corações daqueles a quem o Senhor ama. Ó Deus, nessa noite, fala com a sua igreja, nos orienta, Pai, diante desse cenário tão complicado em que vivemos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor que nos traz a provisão no tempo certo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a todos nós. Amém, amém, amém. Que bom que você está conosco. Você já é inscrito no canal da IBAN Boca do Rio? Pastor, toda vez que você faz culto, você fica insistindo nisso. Nós temos que insistir, porque nós queremos alcançar o maior número de pessoas. O templo da boa parte das igrejas estão fechados, mas como eu tenho dito, a palavra de Deus não pode parar. O evangelho não pode parar. E como é que nós vamos transmitir isso? Fazendo com que pessoas ouçam a palavra do Senhor. Como é que a fé vem ao homem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então você vai estar cooperando com a obra do Senhor, você vai estar cumprindo o ID do Senhor quando você assiste, quando você transmite, quando você compartilha. E é importante que você então faça parte dessa missão de espalhar, de divulgar a palavra do Senhor. Seja você também um atalaia da palavra do Senhor. Se inscreva no canal, lá você vai poder compartilhar esse culto. Lá nós temos cerca de 100 ministrações. Deus com certeza vai falar com você e vai falar com aquela pessoa para quem você enviar. Nós podemos contar com a sua colaboração. Seja um missionário do Senhor em tempos modernos, meus irmãos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar vocês a ouvir uma canção e depois da canção nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos louvar. Porta
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém, irmãos, amém. Que canção maravilhosa. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de cada um de vocês. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado da sua família. Ai de nós, irmãos, se não fosse as misericórdias do Senhor. A palavra do Senhor diz que elas se renovam a cada manhã. Ah, de fato, se não fosse, né? Nós olhamos a essa situação e vemos as coisas acontecendo e é só Deus, irmãos, é só Deus que pode cuidar de cada um de nós. Nessa noite eu quero continuar, irmãos, desde domingo passado eu estou falando do profeta Elias e nós estamos aprendendo cada dia lições da palavra do Senhor, dessa história, desse profeta que Deus guiou para exortar o rei Acabe, para exortar o povo, para chacoalhar e chamar a atenção do povo. Pela manhã nós falamos aqui no capítulo 17 e também no capítulo 18, quando Elias, então, aqui, depois de derrotar os profetas de Baal, depois de derrotar os profetas de Jezabel, ele então ali se reúne juntamente com o seu servo e vão no alto do Monte Carmelo e ali dobra o seu joelho, se derrama na presença do Senhor e clama para que Deus derramasse a chuva, porque o próprio profeta havia anunciado ao rei e ao povo um período de seca, não haveria nem orvalho e nem chuva. Então, pela manhã nós aprendemos que nós dependemos da fé, da esperança, e Deus derramou a chuva no tempo certo, quando o povo reconheceu, quando o povo clamou e gritou em alta voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu tenho dito, e vocês têm acompanhado, e você sabe disso, que toda essa situação que a humanidade está passando, ela tem um propósito. É à toa? Será que é sem nenhum sentido? Será que está acontecendo isso sem nenhum aviso? E mais do que isso, será que nós vamos tirar proveito? E quando eu digo tirar proveito, no sentido de aprendizado. Será que nós vamos passar por essa pandemia? Aqueles que vão conseguir passar, né, irmãos? Será que nós vamos passar e não vamos aprender nada com isso? Não serviu de nada? Tanta dor, tanta morte, tanto sofrimento, tanto prejuízo. Será que isso não vai ter nenhuma função para nós? Claro que vai ter e já está tendo. Deus não faz nada aleatoriamente, solto. Tudo tem um propósito, porque Ele está no comando da humanidade. Deus está ou não está no comando? Sim, Ele está no comando e Ele controla todas as coisas. Aqui na história do profeta Elias, nós vimos que ele comandou a seca, o período de estiagem, e o povo ali realmente pereceu, muita gente morreu de fome, o gado morreu de fome, as plantas e toda a plantação agrícola se perdeu, mas quando Deus prometeu, Ele cumpriu. E o profeta então, de joelhos, lá no Monte Carmelo, ele diz ao seu servo: vai lá e olha se já está se formando as nuvens. Pela manhã nós vimos que esse servo foi e durante 7 vezes ele disse: Elias, não estou vendo nada. Mas nós
que lemos a história, você que acompanhou essa história, você viu que ao final, na 7ª vez, o servo voltou e disse: eu já vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E nós vimos que Deus quer derramar chuvas de bênção. Ele quer abrir as comportas do céu para aqueles que reconhecem que só Ele é Deus. Deus quer abençoar a cada família, a cada um de nós, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos a suficiência do cuidado de Deus. Se você ficou curioso, de repente você não assistiu essa ministração, vá lá no nosso canal e você vai poder assistir essas e outras mais. Deus, de fato, tem falado com o seu povo de diversas maneiras, né? Como diz Hebreus capítulo 1, verso 1. Deus tem falado com o seu povo de diversas maneiras, de diversas formas. A internet é uma delas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus tem dito à sua igreja e ao mundo. Muito bem, nós vamos então continuar olhando aqui o que Deus fez através do profeta Elias. Eu quero então convidar a igreja, convidar você que está em casa, você que está nos assistindo, a abrir a sua Bíblia em primeiro livro de Reis, capítulo 17, e nós vamos aqui recordar o texto que nós vamos ler, está no verso 2 até o verso 16, tá certo? Mas eu vou ler, inclusive, o verso de número 1. Hoje pela manhã nós fizemos a leitura, eu quero retornar lendo para que você memorize isso. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá o orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Nós temos que concordar, irmãos, que esse profeta teve que ter muita coragem. Primeiro, ele teve acesso ao palácio. Vamos trazer nos dias de hoje. Você recebe uma mensagem da palavra de Deus, Deus lhe convoca e diz: você vai para Brasília. Você vai comprar uma passagem aérea e você vai em Brasília. Lá em Brasília, você precisa passar por toda a segurança, você precisa ter uma hora marcada com o presidente da República e você vai dizer para o presidente da República que Deus manda dizer que não vai mais chover e não vai cair nem sequer nenhum pingo d'água e que o Brasil vai passar por um tempo de estiagem. Bom, Brasília, quem já conhece sabe que já tem até o ar muito seco, né? Então imagine ali o estado de Goiás, Brasília, aquela região. Imagine nós aqui no Nordeste que já temos uma certa dificuldade com água. Imagine como seria. E esse profeta então se coloca à disposição do Senhor. Ele não pensou que o rei poderia castigar. Porque se você dá uma notícia essa ao nosso presidente, o máximo que ele pode dizer é, quem sabe, um sorriso e dizer: tá bom, meu filho, tá bom. Talvez não acredite, talvez não leve a sério o que você está dizendo. Mas naquela época, irmãos, quando um profeta de Deus chega até o rei, o reino para. O rei escutou aquilo. Nós não temos a réplica, nós não temos a fala do rei Acabe, nós não sabemos se Acabe ficou irritado, nós não sabemos. Mas, a partir do verso 2, você vai ter uma noção do que aconteceu. Acompanhe comigo. Verso 2: Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Verso 3: Saia daqui e vá para leste, esconder-se perto do rio. Por que Deus diz: olha, saia daqui? O texto só faltou dizer: sai daqui agora, ó. Se manda, e rápido. Percebeu que Deus teve que tirar o seu profeta rapidamente dali? Verso 3: Saia daqui e vá para leste, esconder-se. Ele não disse: vai tirar umas férias, não. Sabe o quê? Já deu o meu recado, tá de boa, vai tirar uma folga. Ele disse: corra daqui, se esconda. Se esconda de quem? Do rei, da repercussão. Porque quando a seca realmente começasse a assolar,
quando o sol realmente começasse a ressequir todas as plantas, quando os rios e riachos, quando os poços secassem, iam atrás do profeta, iam querer explicação, iam querer pressionar, quem sabe até matar. E nós vamos começar a aprender que Deus sempre é o cuidador, Deus sempre cuida de nós. Ele provisiona não apenas o cuidado com a saúde, com a comida, com a alimentação, mas nos mínimos detalhes. Verso 3. Sai daqui e vai para leste. Esconda-se perto de um riacho, o riacho de Querite, a leste do Jordão. Se esconda, vá para um lugar que tem água. Você acabou de dizer que vai ter seca. Que Israel, o reino do norte, todo ele vai ressequir. Vai acabar, vai ter um período de estiagem. Agora, você, meu servo, olha o cuidado que eu tenho com você. Primeiro, estou poupando a sua vida. Estou cuidando da sua integridade física. Eu estou mandando para um lugar onde você vai ter água em abundância. Do lado do Querite, próximo ao Jordão, ao grande rio Jordão. Cuidado de Deus conosco. Verso 4. Você beberá do riacho, e eu dei ordens aos corvos para alimentá-lo lá. Verso 5. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Verso 6. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Amém, irmãos? Olha a provisão de Deus, olha como Deus cuida dos seus. Elias poderia, como eu e você, dizer, mas Senhor, um corvo. Não dá para o Senhor mandar um delivery? Não dá para você mandar aí, quem sabe, né? Uma dessas, né? Não tinha aplicativo, não tinha delivery. O nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que comanda, inclusive os elementos da natureza e toda a natureza. Vou secar, vou fechar as comportas do céu, não vai cair nada, nem umidade vai ter, e eu comando as aves do céu. Os corvos vão alimentar pão e carne. Tá ruim, irmãos? Eita coisa boa, né? Quem sabe se você de repente está imaginando aí um hambúrguer daquele bem gostoso com pão, coisa boa, sanduíche e água fresca. Não, irmãos? Elias não questionou. Mas corvo, Senhor? Esses pássaros, Senhor? Não questionou. É o homem de Deus. Você tem questionado a provisão de Deus? Você tem questionado? Tem gente que questiona. Senhor, eu pedi um emprego, agora olha o chefe que o Senhor me deu. Senhor, eu pedi um marido, olha aí o que o Senhor me deu. Você tem questionado a provisão de Deus? Vamos olhar para isso, né, irmãos? Deus sabe o que é melhor para nós. Paulo vai dizer aos Romanos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Deus faz todas as coisas para o nosso bem. Ele tem planos de bem, planos de nós prosperarmos e não planos de mal. Deus está no controle de absolutamente tudo. E Ele sabe o que nós realmente necessitamos. Você já teve... Isso acontece com uma certa frequência comigo. Talvez aconteça contigo. Sabe quando você chega à noite e diz, poxa, eu estou com uma vontade. Eu estou com uma vontade de comer alguma coisa. O que é, pastor? Não sei. Não sei. Tem nem ideia o que eu estou com vontade de comer. Mas eu quero comer. Já aconteceu com você isso? Às vezes você diz, eu quero comer uma coisa doce, né? Ou salgada. Mas é interessante porque dentro da sua geladeira, na sua casa, na sua despensa, irmão, está cheio de coisa lá. E você não reconhece a provisão que Deus tem. Se tem maçã, você diz, eu não queria comer maçã. Se tem banana, você tem, enfim, melancia, abacaxi, todas as frutas da época, aquilo em abundância. Quem sabe na sua geladeira tem lá, né, aquele potezinho de carne já temperado, já querendo estragar. Você diz, mas eu não quero comer carne. Nós às vezes questionamos, às vezes não reconhecemos a provisão de Deus.
Nesse exato momento de crise, nesse exato momento de desemprego, de dificuldade financeira, irmãos, não está fácil. Não está fácil, né? Sábado, fizemos uma obra aqui na igreja, pequena obra de reparo. E nós precisamos comprar uma vara de tubo de 40 milímetros, uma coisa que é relativamente barata. Irmãos, nós pagamos R$40 numa vara de tubo. Eu me assustei. Tudo está muito caro. O cimento está caro, o bloco está... Tudo está muito caro. Bom, não vou nem falar da gasolina, né, irmãos? Não vou nem falar disso. E a carne? Quanto está o quilo? Não vamos nem tocar nisso para não ficar triste. Churrasco, nem pensar. Mas Deus providenciou pão e carne. Uma vez por semana, de manhã e de noite. Que coisa maravilhosa. De manhã e de noite. Então eu fico pensando como Deus tem feito de tudo, irmãos, para nos sustentar, para nos livrar do mal, para nos livrar do laço do passarinheiro, de ciladas do inimigo. Elias aqui recebe de Deus a orientação. Verso 2. Depois disso veio a palavra do Senhor e disse: saia daqui, vá para leste, vá para o rio e fique lá. Não se preocupe, eu já dei ordens. Não é chegar lá, você se vira, não. Deus tem cuidado mesmo. Deus é a nossa provisão, irmãos. Vai para lá, porque eu já dei ordens. Quando você chegar lá, a ordem já foi dada. Não é que quando chegar lá você vai dar um jeito, não. Ou eu vou ver o que eu faço com você, não. Deus sabe todas as coisas, tem um controle de tudo. E Deus disse: vai para lá, porque eu já dei. Verso 4. Verso 4, você beberá do riacho, eu dei ordem aos corvos para alimentá-lo você lá. E ele obedeceu, e ele não questionou, e ele não disse, mas eu vou comer do bico do corvo, né? Tem gente que diz isso. Não, irmão, ele vai comer porque Deus deu ordem àqueles animais. Pastor, isso é literal? Era corvo ou não era corvo? Irmão, pouco importa se era corvo. Se a Bíblia está dizendo que era corvo, é corvo. O importante é que ele teria pão e carne de manhã e de noite. E é carne fresca, não é urubu, não, é corvo. Já pensou nisso, irmãos? Como que Deus vai arrumar? Isso não cabe a você, não cabe a mim. Deus proverá, Deus vai cuidar e está cuidando de nós, irmãos. E que o Salmo 37:5 diz: entrega o que você tem. Entrega a sua preocupação, a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lance a ele a sua ansiedade. Pastor, mas amanhã é segunda-feira, pastor. Como é que vai ser? Não sei. Você lembra de Abraão quando levou seu filho para fazer o sacrifício? O menino carregando o feixe de lenha. Abraão com um cutelo na mão. O que será que pensou Abraão enquanto subia aquele monte? O menino então ajudou Abraão e preparou todo o lugar. E o menino disse: meu pai, está aqui a madeira, está aqui o fogo, está aqui a faca, mas eu não estou vendo, cadê a oferenda, cadê o animal? E Abraão diz: Deus proverá. E até naquele último momento em que o menino deitou, ele dizia: Deus proverá. E ainda que eu tenha que executar, Deus vai trazer a voz. Deus está no controle, não questionou. Elias também não questionou se era corvo ou não era corvo. Senhor, é pouca, não é pouco? Vou lá. Deu ordem já. Verso 5. E ele fez o que o Senhor tinha dito. E foi para o riacho do Querite, ao leste de Jordão, e ficou lá. Verso 6. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia do riacho. Se nós parássemos aqui essa reflexão, eu já ia para casa, irmãos, nessa noite contente com Deus, por saber que Deus é um Deus de provisão. O Deus de Elias, o Deus de Abraão,
Não é um Deus diferente do meu Deus, do seu Deus. O Deus é o mesmo Deus, ontem e hoje para sempre. Ora, se ele provisionou, se ele cuidou de Elias, de Abraão e tantos outros irmãos, por que ele não vai cuidar de mim? Por que ele não vai cuidar de você? Ele tem dado livramento, irmãos. Ele tem dado tanto livramento, tanto cuidado, mas nós não conseguimos no nosso dia a dia. Algumas pessoas, por não conhecer a palavra do Senhor, por não ter intimidade com o Senhor, quando são livrados de um acidente, de uma bala perdida, de um escorregão, de um tropeção, eles dizem, ufa, que sorte! Caí, bati a cabeça, mas não morri. Ufa, que sorte! O ônibus coletivo quase me atropela. Por um triz. Sorte? Será que nós estamos reconhecendo a provisão de Deus? Nesse tempo de pandemia, irmãos, Deus tem trazido a nós, esses dias nós recebemos doações de cestas básicas. Foram poucas, mas suficientes para alimentar exatamente o número de pessoas que nós precisávamos, pessoas que vieram aqui à nossa porta, pessoas que estavam precisando. E Deus deu um número exato e nós conseguimos repassar isso, irmãos. Quando nós pedimos, quando nós cremos, não tínhamos de onde tirar. E começou a aparecer. E nós começamos a dar. Você precisa ver a cara de felicidade de quem recebe uma cesta. Eu sei que é pouco, é uma cesta. Elias recebia a cara de manhã e de noite. Ele não recebia uma provisão a ponto de estocar. Lembra do Egito? Lembra daquele povo que saiu, mais de 3 milhões de pessoas guiadas por Moisés? E Deus descia do céu o maná, o pão que vinha do céu. E a ordem é, não estoque. Se você guardar, vai estragar. Porque Deus, amanhã de manhã, vai ter pão fresquinho. Todos os dias Deus renova as suas misericórdias sobre nós. E o texto segue. E ele bebia a água do riacho. Verso 7, acompanha aí a sua Bíblia. Algum tempo depois o riacho secou. Talvez você diga, mas como? O pastor não está dizendo que Deus aqui provisiona e que ele bebia a água fresquinha do riacho? Mas você lembra que ele mesmo disse a Acabe que a Israel, o reino do norte, iria secar? Por que o rio não ia secar? Secou. E agora? E agora, pastor? Elias agora vai receber o pão, né, do corvo e a carne, mas não vai ter água? Então Deus faz a coisa pela metade? Não, meu irmão. Deus sabe todas as coisas. Quero repetir o que Paulo disse aos Romanos. Tudo contribui para o bem. Verso 7. Algum tempo depois o riacho secou por falta da chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Verso 9. Vá imediatamente. Sai agora, não é depois. Saia imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. No verso 6, ele diz, eu ordenei a corvos. Aqui, Deus está dizendo, saia daqui, a água secou. Mas eu já dei ordens a uma viúva lá na região de Serepta, perto de Sidom, onde ela vai te dar comida. O servo do Senhor, quem serve a Deus, quem depende de Deus, nunca fica desamparado. Essa é uma verdade, como dizia minha tia, uma verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Você pode fazer prova de Deus. Quando que te faltou alguma coisa? Deus vai suprir as nossas necessidades. Olha aqui para mim. Necessidade não é o que eu quero. Eu quero... Você precisa de arroz e feijão. Um McLanche feliz você come se você tiver dinheiro para pagar. Tá certo? O Habib's ou qualquer outra, fazendo propaganda aqui, né, irmãos? Então você vai fazer... Uma coisa é sua necessidade. E Deus conhece a minha e a sua necessidade. Se você perguntar para alguém o que se quer... gente, qual é o carro que você quer? Eu quero uma... Como é que é o carro que o pastor gosta? Uma Land Rover.
Hã? Você quer o quê, uma Land Rover? Vai fazer o quê com uma Land Rover? Se com Uno, 1000 cilindradas, você faz o que tem que fazer. Você tem que fazer o transporte, o deslocamento. O resto é para se mostrar. Deus conhece o meu e o seu coração. E ele diz, sai imediatamente, verso 9, e vá para uma cidade de Serepta de Sidom e fique lá. Eu ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, de novo, obedeceu imediatamente. Então, se você quer receber a provisão de Deus, se você quer que Deus cuide de você, seja obediente, inclusive na execução daquilo que Deus está lhe ordenando. E ele saiu imediatamente, e ele foi lá, verso 10. E quando chegou à porta da cidade, encontrou essa viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para que eu possa beber? Tranquilo, né, irmãos? Então ele chega na porta da cidade, identifica aquela senhora, ela está ali juntando gravetos, e ele diz, provavelmente, né, se é nos nossos dias, boa tarde, minha senhora, tudo bem? Eu sou Elias, o senhor me mandou aqui, a senhora pode trazer um pouco de água? Por que água? Primeiro porque eu estou no sol retado, não é não, irmãos? Não estava seca em todo lugar? O rio não tinha secado? Eu estou aqui com sede, a senhora pode trazer água numa jarra? Verso 11. E quando ela ia buscar, ou seja, ela não disse, ela tinha água, né, irmãos? Porque ela foi buscar água. Quando ela ia buscar, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Verso 12. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só tenho um bocado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e o meu filho, para que comamos e depois morramos. A situação lá não estava fácil. Não estava fácil para ninguém. Para a viúva, naqueles tempos, era pior, irmãos. Ela e um filho. A Bíblia não diz que se esse menino era menor de idade, a Bíblia não diz se esse menino estava doente, a Bíblia não diz se esse menino tinha algum problema de saúde ou se ela próprio. O fato é que quando Elias chega em Serepta, na porta da cidade, o que estava acontecendo é que ela estava juntando 2 gravetos e na mente dela diz, olha, eu só tenho um bocado, pouquinha coisa de farinha e um pouquinho de azeite. Ela estava colhendo aqueles gravetos e dizendo, eu vou fazer a última refeição. E a partir daí, vamos esperar a morte chegar. Ela não tinha recurso, não tinha Bolsa Família, não tinha cesta básica, não tinha nenhum tipo de assistência social. Era a última refeição da vida dela. Mas lembre-se, Deus entra com a provisão na hora certa. Deus cuida dos seus. Mas repara, irmãos, no verso 12, e ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, teu Deus. Ela não fazia parte do povo de Deus. Ela não conhecia Deus. Ela não disse, eu juro pelo meu Deus. Ela disse, pelo seu Deus. Ela diz, eu não tenho provisão. Ela não tinha esperança. Ela não tinha esperança. Vou fazer esse alimento para que comamos e depois morramos. Verso 13, olha aí a sua Bíblia. Elias, porém, disse, não tenha medo, não tenha medo. Vá para casa e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Verso 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não acabará, e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Amém, irmãos? É de arrepiar essa promessa. Ela não conhecia Deus, ela não tinha esperança, ela estava com medo, ia comer e esperar a morte chegar. Quantos nesse mundo não estão assim? Quantos que não sabem o que vai ser do amanhã? Mas o servo do Senhor é guiado, é provisionado, é cuidado. E Elias então
comendo pão e carne todos os dias e tomando aquela água do ribeiro, geladinha, fresquinha, cristalina. Quando acabou, Deus disse: eu tenho cuidado de você. Vá para lá. Eu vou usar aquela viúva. E quando ele chega, pede água. A água ela tinha, mas ela tinha pouca comida. E o profeta diz: olha, não tenha medo. Não tenha medo. Vá lá, faça esse bolo. Primeiro faz um bolinho para mim. Sirva a Deus primeiro. Lembra que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas, pastores? Ou pastor, o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir. Lembra do Sermão do Monte? Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus disse: olha, não fiquem aí ansiosos. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Jesus explicando aqueles discípulos, aquelas pessoas, diz: olhe os lírios dos campos. Olha, essas flores são maravilhosas. Nem mesmo Salomão, no alto da sua glória e poder, se vestiu tão belo quanto esses lírios, que hoje estão belos e que amanhã serão queimados, lançados fora. Não tem de vós mais valor do que essas flores? Qual é o pai que o filho pedindo peixe, o pai dá uma cobra? Imagine Deus do céu, o pai de vocês, que sabe de todas as coisas. Ele conhece as suas necessidades. E Jesus disse: vocês devem buscar, antes de buscar comida, antes de buscar roupa, antes de buscar dinheiro, posição social ou qualquer outra coisa, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E essas coisas, o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos fazer, vos serão acrescentados. O que o profeta disse a essa viúva, diz: não tenha medo. Vá lá fazer o que você vai fazer. Primeiro, sirva em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. E ele então vai dizer: primeiro faça um bolo com o que você tem. E depois faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha não vai faltar na sua vasilha. Ela não acabará. E o azeite da botija, o azeite ali daquela garrafa não vai acabar até que o Senhor mande chuva para cá. Verso 15. E ela creu, uma mulher que não servia o Senhor, creu no profeta, creu na palavra do Senhor. E ela fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferiu a Elias. Amém, irmãos? Porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Sirva a Deus com alegria. Busque o Senhor na oração. Creia que Deus está no controle. Busque a Ele em primeiro lugar. Pastor, mas eu estou com fome. Deus proverá. Elias era um homem de fé. Elias aguardava e cumpria tudo que Deus fazia. De Elias nós já podemos esperar. De Elias nós sabemos que Deus vai cuidar. E Deus cuida. Deus cuida de você e de mim. Deus cuida de nós. Se cuidou de Elias, por que não vai cuidar de nós? Não somos filhos de Deus, não somos o povo de Deus. E aqui Deus usa Elias para abençoar aquela mulher. E através de Elias ela creu no Senhor. E o Senhor mostrou para aquela mulher que vale a pena confiar no Senhor. Porque a farinha não faltou. E nem o azeite secou. E eles comeram de maneira abundante. Não apenas Elias, não apenas a viúva. Os três comeram. Tenho certeza, irmãos, que ali sobrou comida. Deus demonstrando o seu cuidado, a sua provisão. Ele tem cuidado de nós. Do que vai valer essa ansiedade? Que amanhã, as minhas contas, vamos fazer por onde? Vamos trabalhar, vamos pagar nossas contas, vamos fazer o que temos que fazer.
O que está na nossa mão, irmãos, nós vamos fazer. O que está na sua mão, vamos fazer. Dá para fazer? Bora fazer. Vamos fazer com esforço. Tem muita gente aí, irmãos, que está realmente precisando, mas existe pessoas aí, irmãos, que estão reclamando e querendo aí coisa fácil. Ah, porque o governo tem que dar. O governo vai dar, sim. E está fazendo na medida do possível. Mas o que depender de mim, o que depender de você, vamos fazer, irmãos. Vamos trabalhar. Eu ouvi esses dias na internet uma frase que acha graça, mas acaba sendo assim vergonhosa. A frase dizia assim, vamos ver se eu lembro. Eu prefiro um dia fraco na pescaria do que um dia bom no trabalho. A frase dizia isso, ó. Eu prefiro um dia fraco na pescaria do que um dia bom no trabalho. O que essa frase está dizendo? Eu não quero trabalhar, não. Eu quero ficar encostado. Eu quero que me deem. Eu quero fazer cara de coitadinho. Eu quero me vitimizar e me deem. Não é assim que a palavra do Senhor diz. Vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar e vamos confiar no Senhor. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Elias, toda vez que Deus diz, Elias, já falou com o rei Acabe? Sim, senhor. Então sai daqui e vai para o rio. Lá eu dei ordem aos corvos. Ele foi e lá ele comeu. Acabou a água. Deus disse, Elias, sai imediatamente, vai para Serepta de Sidom. Eu já dei ordem para a viúva e ele corre para lá. Obediente, esforçado. Vamos fazer a nossa parte. E vamos, irmãos, confiar na provisão de Deus. Eu não conheço nenhum justo mendigando pão. Pastor, mas é porque eu quero ficar rico. Irmãos, você não precisa disso. Deus sabe o que você precisa. Nós precisamos confiar na providência do Senhor. Ele tem cuidado de nós. Não fique ansioso. Como disse Elias para aquela viúva, não tenha medo. Vá lá e faça o que eu estou te falando. Eu, nessa noite, pelo Espírito Santo do Senhor, quero dizer a você, faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Busque Ele em primeiro lugar. Se dedique na obra do Senhor. Existe um ditado popular aqui na Bahia, envolvendo farinha, que diz assim, farinha pouco, o meu pirão... Não diga o meu pirão primeiro, porque essa é uma frase terrível, né? Uma frase egoísta. Essa viúva tinha tudo para falar essa frase. Ô Elias, profeta Elias, farinha pouco, meu querido. Meu pirão primeiro. É meu e do meu filho. Só tenho para nós. Mas ela creu. Ela não foi egoísta. Pastor, eu tenho pouco. Mesmo o seu pouco pode ajudar aquele outro que não tem. E quando você ajuda o outro que não tem, Deus multiplica. Deus multiplica na sua casa, irmãos. Agora tem muita gente precisando de cuidado. Vamos ajudar. Não represe as bênçãos do Senhor. Não se feche só no seu mundinho. Ainda que as coisas sejam difíceis, Deus tem cuidado de nós. Se coloque como um vaso, se coloque como providência de Deus, porque Deus tem cuidado de você. E quem sabe Deus quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Pastor, o que eu posso fazer para ajudar? Primeiro, obedeça à legislação. Se é para ficar em casa, se é para se cuidar, se é para... Vamos fazer, ok? É para usar máscara? Vamos usar máscara. É para lavar a mão? É para se proteger com álcool gel? Vamos obedecer. Pastor, o que eu posso fazer na obra do Senhor? No início do culto, eu não pedi a você e não sugeri a você que você então compartilhe esse vídeo. Você vai estar espalhando a mensagem de Deus, ok? Pastor, mas e lá na igreja? A igreja está fechada. Não, a igreja não está fechada. O templo não está aberto ao público. Mas tem gente trabalhando. Precisamos limpar a igreja, precisamos contribuir. Você tem uma cesta básica? Traga para cá. Pastor, olha, como é que eu vou fazer para eu ter esse material que eu estou doando aqui? Quem sabe uma cama, quem sabe... Vamos repassar, vamos abençoar, porque a farinha não vai faltar aí. O azeite na sua casa não vai falhar. Você confia nisso, irmãos? Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, encerrando essa mensagem. Mas eu quero que fique gravado aí na sua mente, no seu coração. Deus tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar? Abaixa sua cabeça. Acalma seu coração. Eu sei que agora está passando 1000 coisas na sua cabeça. Deus está falando com você. É, com você.
Diga: Senhor, eu confio no Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei se o Senhor vai usar a viúva. Eu não sei se o Senhor vai usar corvo. Eu não sei de que maneira o Senhor vai fazer. Mas eu quero confiar no Senhor. Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite, visita cada coração. Senhor, há tantos que estão ouvindo essa mensagem. O Senhor está falando com muitos nessa noite. Tranquiliza, acalma. Senhor, através do seu Santo Espírito, diga a eles que o Senhor tem cuidado deles, que eles não precisam ficar com medo. A farinha não vai faltar, o azeite vai sobrar, e que eles podem ajudar aqueles que estão precisando, e que não precisa ter medo. O Senhor vai usar tudo e todos para contribuir com as nossas dificuldades. O Senhor usa a natureza, o Senhor usa pássaros, o Senhor usa pessoas. O Senhor é o dono de tudo e de todos que existem, ó Deus. Nessa noite, Pai, eu quero me colocar nas suas mãos, ó Deus. Servo do Senhor, através do dom que o Senhor me deu, para levar a sua palavra, para levar as suas verdades aos corações daqueles que estão me vendo e me ouvindo nesse momento. Pelo Espírito Santo do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é eu que tenho que convencer. Assim como o profeta disse, em nome de Deus, o verdadeiro Deus de Israel, assim nessa noite eu me coloco como profeta do Senhor e digo: em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o único que pode salvar. Entra, Senhor, com providência nesses lares. Entra, Senhor, no coração e na mente daquelas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, para que elas possam também, Senhor, confiar, como essa viúva que confiou e que obedeceu. Senhor, entra, Senhor, nas casas para suprir as necessidades. Senhor, não apenas as necessidades da fome, do vestir, do comer, das necessidades espiritual. Cura, Pai. Cura, Senhor, as enfermidades espirituais. Acalma os corações que estão agora, Senhor, aflitos, vivendo em tribulações. Acalma as famílias. Ó Deus, aqueles casais que estão agora em crise, em atrito, pensando em se separar. Ó Deus, acalma os corações, que eles possam confiar, ainda que eles não encontrem solução. Aquelas mães e pais que estão sofrendo com seus filhos, perdidos nas drogas, na bebida, em vícios. Traga, Senhor, a confiança. É o Senhor que vai dar a provisão e a solução. Aqueles que estão desempregados, quem sabe como aquela viúva, só com um restinho de comida. Traga, Senhor, provisão. Nós não sabemos como. Nós vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é trabalhar, a nossa parte é clamar ao Senhor provisão. O impossível é o Senhor que faz. Abençoe, Pai, cada família. Sustenta, não só com alimento, mas sustenta espiritualmente, ó Deus. Sustenta e dê força, Senhor, aquelas pessoas que estão nessa noite abatidas, quem sabe até desanimadas. Abençoe, Pai, aqueles que estão passando por dificuldades de saúde, com doenças. Senhor, aqueles que estão contaminados com Covid, que o Senhor seja o bálsamo e a cura. Como nós temos pedido que o Senhor dê forças às equipes médicas, aqueles profissionais que estão nas linhas de frente em várias áreas, Senhor. Abençoe nossos líderes, nossos pastores. Abençoe nossos irmãos. Abençoe a sua igreja. Abençoe, Pai, sim, os nossos governantes. Ilumina eles, Senhor, para que eles possam governar com justiça. Nós não sabemos como o Senhor vai nos livrar da Covid. Eu não sei se o Senhor vai usar viúvas, se o Senhor vai usar corvos,
se o Senhor vai usar governadores, prefeitos, o presidente, se o Senhor vai usar a medicina, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu confio que o Senhor vai trazer a cura sobre o planeta Terra, que o Senhor vai trazer o livramento sobre todas as famílias da terra, Pai. Eu não sei como, o impossível é o Senhor que faz. A nossa parte é confiar que cada família, que cada pessoa nesse momento que está ouvindo isso, possa confiar no seu poder e na sua provisão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, Pai, é que nós pedimos. Em nome do seu Filho, que tudo pode e que tem poder nos céus e na terra. É em nome dele que nós pedimos com fé, crendo que o Senhor nos ouve. Amém. Amém. Amém, irmãos? Foi com você que o Senhor falou? Amém? Você crê nessa oração que você fez? Seremos salvos e seremos libertos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estaremos novamente quarta-feira, se assim Deus permitir. Próximo domingo faremos um culto de Páscoa. Tá ok, irmãos? Então esteja na presença do Senhor, não desanime, confie, continue orando e se cuidando em nome de Jesus. Nos vemos quarta-feira, se assim Deus permitir. Até lá.